E olá e bem-vindos. Esta é a Partida de Xadrez, é um podcast do Jornal de Negócios com o Gonçalo Moura Martins e o António Ramalho, que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Eu sou a Maria João Babo, jornalista do Jornal de Negócios, e modero quinzenalmente este podcast. Estamos hoje na 6ª Conferência da Promoção Imobiliária em Portugal e neste episódio, que estamos a gravar ao vivo, olhamos para o impacto que o mercado imobiliário tem na economia, mas também a importância que representa em termos sociais ou para o património das famílias. E António Ramalho, começo por si e pergunto-lhe, já sabemos que o setor imobiliário contribui para o crescimento económico por via da construção, por via do investimento, mas também há outras vertentes como o emprego, a fiscalidade, que lhe dão um papel essencial. Maria João, antes de mais, muitíssimo obrigado. De facto, vale a pena recordar isso. Nós normalmente olhamos o setor da construção como o setor final. E o setor da construção tem uma importância específica na nossa sociedade que às vezes é descurada. É descurada quer do ponto de vista económico, é descurada quer do ponto de vista das sinergias adicionais e é descurada do ponto de vista do seu impacto social. Vamos tentar falar dos três separadamente. Antes de mais, recordar que o setor da construção em Portugal representa qualquer coisa como 10% do PIB diretamente. 10% do PIB diretamente é quase tanto quanto o turismo, isto é, o turismo diretamente tem 13%, 14% do PIB, indiretamente tem bastante mais, mas significa pura e simplesmente que a importância do setor da construção é particularmente relevante. Também é importante saber que o setor nunca perdeu as suas capacidades exportadoras. Nós temos cerca de 10,5% de exportações decorrentes do setor da construção. É muito pouco para aquilo que foi. Ele chegou a ser 24% nos momentos mais difíceis da Troika, porque representava a capacidade do setor de construção ter encontrado no exterior capacidades que não encontrava no interior. Mas, para termos uma ideia, estes 10% comparam mal com a média da Europa, que são 22%. O setor é um setor de muitas pequenas empresas, é um setor muito importante do ponto de vista de emprego, representa 7 a 8% do emprego, e é um setor que é verdade que teve imensas dificuldades no passado, mas que tem uma grande importância ainda hoje do ponto de vista, digamos, daquilo que são as condições com que se estruturou para este novo período. Tem um return on equity no setor da construção especificamente de 8,44%, no setor imobiliário é um bocadinho mais porque quer os serviços especializados, quer a engenharia estão acima de 11% no return on equity, e a verdade é que hoje em dia o nível de autonomia financeira do setor está na ordem dos 38%, 39%, o que significa basicamente que já tem um nível de capitais próprios razoavelmente adequado. O que significa basicamente do ponto de vista económico é um setor particularmente relevante, nós todos temos a percepção disso e é bom termos isso como ponto de partida. Tanto mais porque foi um setor que foi muito massacrado, porque no fundo era um setor que estava excessivamente alavancado quando foi a nossa debilidade económica de 2008 a 2011. Dizer também que é um setor adicional, porquê? Porque é um setor que é muito consequência de um dos setores que foi mais relevante, ou se calhar foi o setor mais relevante, para o sucesso da recuperação portuguesa. Eu costumo sempre contar esta história de que nunca encontrei um argumento, eu negociei muitas vezes com a Troika, e nunca consegui encontrar um grande argumento para explicar à Troika que as coisas iam correr bem. E, no entanto, eu tinha a forte convicção das coisas iam correr bem, era uma questão de fé, e expliquei muitas vezes à Troika que corriam bem, porque em Portugal corre sempre tudo bem. O que era um argumento fraco, porque todos os outros tinham alguma justificação mais técnica para o efeito. E hoje em dia, quando olhamos para trás, o que vemos é que, não tendo nós uma estrutura de bens transacionáveis capaz de nos permitir as exportações que reequilibrassem as nossas contas externas, que era o grande problema com que Portugal tinha que conviver, a verdade é que nós utilizámos o instrumento mais normal para isso, que foi pegarmos naquilo que era menos transacionável, que era o território, e passámos a transacioná-lo em turismo. E esse é o grande sucesso dos portugueses. Foram encontrar, porque de outra maneira precisavam de anos de investimento, anos de capacidade, assim pegaram na sua capacidade turística e pura e simplesmente transacionaram. O que é este importante, Maria João? É que o setor do real estate é um setor consequência do turismo. Isto é, o turismo ganha valor sucessivo. Se para além de trazermos as pessoas cá para passarem um fim de semana ou para passarem uma estância turística, também olharem para o país como um sítio onde podem residir, onde podem ficar, onde podem estar, onde podem investir. Isso tem acontecido imenso em muitas geografias. Ponto final desta história é que ainda por cima é um setor que, para além de ser a consequência desta grande vantagem que Portugal tem, e Portugal tem aqui um soft skill que é o welcoming, que recebemos bem, vamos ser sinceros, temos que dar um nome inglês a isto, é welcoming, não é dizer que receber bem ninguém percebe. É mesmo welcoming que nós sabemos fazer. Nós, além disso, temos um adicional que eu acho que vale a pena referir, que é
Não só estes elementos são centrais, como ainda por cima esta atividade tem um enorme impacto social na sociedade. Isto é, o nível de impacto social desta indústria, do ponto de vista de como as pessoas vivem, como as pessoas estão, como as pessoas poupam, é fundamental. O que traz coisas boas e traz coisas más, mas isso fica para a intervenção seguinte. Então, eu vou aqui falar com o Gonçalo Moura Martins, a ver se ele também tem uma hipótese de falar hoje. E voltarmos à questão da habitação, isto é, numa altura, cerca de metade do património das famílias em Portugal está na habitação, são mais de 70% das famílias que têm casa própria. Isto quando vemos aumentos do preço da habitação de 16,3%, como vimos no primeiro trimestre, isto, em sua opinião, significa que também é a riqueza das famílias que está a crescer? É uma consequência direta. Eu nunca percebo como é que nós olhamos para um balanço, e todos nós sabemos o que é um balanço de uma empresa, e temos o ativo e o passivo, e quando só sobe o ativo, acham que seja uma coisa má. Não é uma coisa má. E é importante que as pessoas tenham essa consciência. O problema da habitação tem que ser analisado em 3 dimensões. É um propósito social fundamental. Não sei, quem estudou direito como eu sabe que o artigo 6º da Constituição diz que o direito à habitação é um direito inalienável do povo português. E, portanto, uma política, um setor, uma indústria que não realiza o seu propósito social está a falhar. E isso, obviamente, tem maior responsabilidade do setor público, do setor privado, mas o setor privado não se pode aliar desse fim. A segunda dimensão é a dimensão industrial, que o António já caracterizou, a dimensão do PIB, 16%, o emprego, 7%, enfim, e principalmente é um grande arrecadador de impostos para o Estado. E é importante perceber porquê, pela sua formalização ao longo de toda a cadeia. E a terceira dimensão é a dimensão patrimonial, ou seja, com um país de proprietários, como a Maria João, e aí há 2 grandes estudos, portanto os números variam um bocadinho, portanto damos aqui um espectro e uma dimensão relativamente diferente, mas de qualquer maneira, o que nós chegamos, o estudo último que eu li, diz que a riqueza das famílias portuguesas deverá estar perto de 1 trilhão de euros, trilhão à maneira americana. E o património líquido à volta de 850 bi, sendo que desse património líquido, 505 bi é a própria casa. Isto até é um número recente, não é? Sim, é um número mais recente. Havia um estudo da Fundação Gulbenkian mais antigo que até dava um peso maior à casa. E eles explicam porquê, porque nos últimos 2 anos o crescimento dos ativos financeiros pela valorização bolsista foi muito significativo e, portanto, atenuou um bocado da dimensão patrimonial das casas. De qualquer forma, é importantíssimo não esquecer esse aspecto. E o património só existe com 2 características fundamentais. Só existe se for uma reserva de valor, o que parece ser, porque cresce, e se tiver um mercado de liquidez, que lhe dê liquidez. E isso temos em Portugal. Portanto, quando nós olhamos para estas 3 dimensões, é fundamental encontrar um equilíbrio. E esse equilíbrio eu sei que é difícil, e estamos num momento difícil do mercado, porque o Estado está a correr bem para a indústria, está a correr bem para o património, mas está a correr mal para o objetivo social. E então, aí o Estado tem que criar políticas muito rápidas, e rápidas na medida em que elas possam ser, para que essa disfunção social, essa falta de cumprimento social da habitação, não faça depois medidas que distorçam as outras, porque imagina o que é que era de repente, ou congelar o valor das casas, ou congelar o valor das rendas, ou seja o que for, que implicaria imediatamente diminuir o património e as poupanças dos portugueses. Medidas que façam descer o preço da habitação fazem descer essa riqueza dos portugueses. São erradas. Nós temos 6 milhões de pessoas em Portugal que beneficiam da valorização do parque habitacional. É muito mais fácil resolver a disfunção do mercado de 150 mil famílias que não têm acesso à casa do que destruir o valor de 7 milhões ou de 6 milhões de proprietários. E António Ramalho, nesta... Eu acho que isso devia ser uma evidência, mas às vezes não é. Nós já debatemos no nosso podcast que a crise da habitação é, sim, um problema de acesso à habitação, como dizia agora o Gonçalo. Isto, no caso dos jovens, por exemplo, a questão é que se há 20 anos 70% tinham casa própria, esse número caiu a pique. E, portanto, são apontados como estando a ser afetados de forma desproporcionada por esta crise. Isto, a garantia pública, para si, é parte da solução ou está a contribuir, pelo contrário, para o aumento dos preços das casas e, por exemplo, este aumento que vimos no primeiro trimestre?
Vamos analisar isto, enfim, de uma forma médio prazo, ou curto prazo, longo prazo. O primeiro problema é que uma crise de acesso não se resolve no curto prazo. E eu acho que o grande erro dos últimos governos, incluindo deste, é dar uma ideia de que a gestão de expectativas consegue-se resolver com programas de emergência. Não há programas de emergência para resolver o problema da habitação. E, portanto, é preciso que haja um programa estruturado, com pés e cabeça, pensado, e há que dizer às pessoas que têm que suportar esses ónus durante algum período. Um dos ónus que acontece é que, de facto, o grande problema essencial, tal como o Gonçalo aqui referiu, com esta discrepância de números evidentes, que é, se nós temos 2 milhões de famílias, eu gosto de falar até em famílias, 2 milhões de famílias que são proprietários da sua casa e já pagaram a sua casa por inteiro, isso significa que não vamos dizer a essas pessoas que, para satisfazerem agora os interesses daqueles que querem aceder à habitação, e vamos pôr, digamos, um cap no preço das casas. Ainda bem que as casas deles estão mais valorizadas, isso é bom sinal, e é sinal, aliás, que o mercado roda. Aliás, depois vamos falar nisso um bocadinho à frente. Mas da garantia pública... A garantia pública foi encontrada como uma solução para resolver o problema do acesso daqueles que eram os primeiros a terem dificuldade a ir à habitação, que eram os jovens. Ora, sempre que se faça qualquer intervenção momentânea, de curto prazo, sobre a procura, a consequência é que isso facilita a subida de preços. É inevitável, porque se desequilibra para mais procura, para o mesmo tipo de oferta. Agora, não nos vamos... Mas isso não é contraditório com o objetivo da... Não, porque eu acho que o preço não é o elemento central e alguém tem que dizer que o preço não é o elemento central deste problema. O problema central é encontrar um reequilíbrio entre a oferta e a procura, não é, neste momento, trabalhar o preço amanhã. E, aliás, isso é que leva a que haja alguns partidos que de vez em quando falam em caps de preço ou limitações de preço, etc., que já sabemos que o resultado é sempre aumentar os preços ainda mais. Portanto, a única questão que está aqui subjacente é saber quais são as prioridades em cada um dos momentos. A verdade é que há uma legislação europeia que, neste momento, do ponto de vista regulatório para a banca, não lhe permite dar, ouvimos aqui o Miguel Maia, dizer claramente não dar os 100% de crédito à habitação, o Estado quis substituir esse limitador regular e, pura e simplesmente, vem e dizer que dá uma garantia para uma percentagem pequena em relação às pessoas até aos 35 anos. Naturalmente, isso altera e cria, digamos assim, mais procura, a oferta continua a ser a mesma. Eu, de todas as maneiras, queria chamar a atenção que, para não nos enganarmos sobre estas questões de curto prazo, que os aumentos de preços, eu agora o que vou dizer é muito claro e vou ser muito preciso, até porque está aqui também o Ricardo à nossa frente. Eu chamo a atenção que a média da subida de preços proveniente da habitação própria nos últimos 10 anos, em média, é 11,3%. E da habitação usada, em média, 16,34%. O que significa, basicamente, que o que está a puxar os preços para cima é a oferta e a procura, não é a construção ou não construção. Os preços de construção também não ajudam. Depois podemos falar nisso. Mas a verdade é que existe um desequilíbrio porque o mercado não está a responder. E o mercado não responde, o próprio mercado de segunda mão não está a responder no equilíbrio de preços pela simples razão que não se está a conseguir este equilíbrio. E este equilíbrio passa por várias questões que têm de ser refletidas. Eu tenho refletido uma que ninguém gosta de ouvir, que é, nós temos baixos impostos sobre a propriedade e elevados impostos sobre a transação. Portanto, facilitamos a vida de proprietários que fiquem proprietários. O valor médio da avaliação da propriedade em Portugal anda por volta dos 500 euros por metro quadrado. Isto é um quarto do verdadeiro valor. Que devia pagar mais IBI, não é? Pois, obviamente, se as pessoas tiverem o IMI gratuito, têm tendência a ficar com as casas toda a vida e não as colocar no mercado. Simultaneamente, o não termos um mercado que crie liquidez ao produto, criando um arrendamento mais fácil, criando soluções de reipotecas que permitam, por exemplo, a realização de fundos ou a criação de cash, naturalmente não estamos a ajudar o mercado a criar este fenómeno. E nós temos que pensar uma realidade que é esta. Nós somos o país do mundo, da Europa, com mais casas per capita. Não quer dizer que as casas sejam boas e estejam localizadas no sítio certo. Portanto, obviamente, que senão não havia desequilíbrio. Mas a verdade é que nós temos bastantes casas. E estas casas deveriam estar reposicionadas no mercado para que, nomeadamente, aqueles que têm mais dificuldade pudessem estar a usar as casas em segunda mão como forma de entrada no mercado e mercado mais simples. Isto é fácil de fazer? Não. É muitíssimo fácil de conceptualizar, dificílimo de realizar. Mas isto tem que ser pensado a médio prazo, porque se pensarmos que isto é apenas construir mais,
O que vai acontecer é que nós vamos construir mais, e já vimos que não é isso que reflete pura e simplesmente a alteração de preços. Temos esta resposta daqui a 5 anos, e eu temo que daqui a 5 anos o que vamos ter é exatamente mais oferta do que procura, Mas porque a questão é entretanto para as quem é que questões estamos a ajustaram. construir, não é? Porque o imobiliário de luxo não se ressente. É totalmente Mas irrelevante, quando falamos Maria do João. parque público... Não, Maria João, é totalmente irrelevante. Se nós estivéssemos a construir para qualquer setor da atividade, o mercado saberá quais são os setores adequados. E, à medida que vai construindo, pura e simplesmente vai criando liquidez no mercado. Isto por uma razão. Os portugueses acham, alguma destas pessoas que está na plateia acha que alguém está a comprar casa por causa do seu rendimento. Não, as pessoas estão a comprar casas porque vendem um património que já está pago, que é a casa anterior, e essa casa anterior é uma parcela significativa da compra da casa seguinte. Portanto, o mercado está a funcionar porque está a rodar sucessivamente ativos que já estão valorizados por si próprio. E isso é uma ajuda fundamental à compra de casas. Por isso é que não há um problema de mercado em segunda mão, há um problema de acesso ao mercado. E por isso é que aqueles que não estão no mercado têm dificuldade de aceder a ele, aqueles que já estão no mercado continuam a comprar. Por isso é que, quer dizer, nós tivemos um aumento de preços a 6% no homólogo do trimestre, mas tivemos mais 25% de transações. Portanto, as transações estão a aumentar. Portanto, se nós olhássemos para isto sem a ideia do stress de rendimentos, nós diríamos que tínhamos um mercado perfeito. No entanto, a interpretação que nós temos é que temos um mercado mais difícil. Ainda assim, eu sobre stress de rendimentos depois também gostava de falar. Então é melhor falar já. Não, é que só para ter uma ideia, é que os últimos dados de 23 dizem que Portugal é o 5º país da Europa com menos stress de rendimentos com os custos da habitação e que é o 4º país com menos elementos, e para isto não ter, isto é uma estatística do Parlamento Europeu, e que é o país que tem menos, digamos assim, rendimentos afetos. O que tem mal é um modelo de distribuição. Porquê? Porque todos aqueles que têm casa própria já a pagaram. E não nos podemos esquecer que são 60,3% dos 70% que têm casa própria, obviamente têm despesas muito baixas. E por isso é que nós temos, em prestações em atraso com habitação, 5,3% em média em 2024. E a média da Europa são 8%. E, portanto, somos um dos países que tem menos prestações em atraso. Isto significa que estamos descansados? Não. O Hugo sabe que eu já falei num pequeno almoço da PPI, no sentido de dizer, atenção, que no momento que nós estivermos em stress excessivo, o que vai acontecer é que o mercado desaparece. Porquê? Porque o nosso mercado é um mercado que vive da venda do próprio mercado. Isto é, quando eu compro uma casa porque vendi a minha. Portanto, se houver um momento em que se ultrapassa os limites do stress, não vai haver vendas, não vai haver compras e sucessivamente não se consegue rodar o mercado. É isso que é preciso ter cuidado e é isso que se deve ser ponderado. E para isso há tempo, desde que se faça isto adequadamente. E Gonçalo Moura Martins, isto para aqueles que têm essa dificuldade do acesso à habitação, a resposta à falta de casas, como consta no programa do Governo, passa por medidas como o recurso às PPP de imóveis de Estado, devolutos, ou a aplicação do IVA à taxa de 6% da construção, que já ouvimos outras vezes, ainda que sem calendário definido. Seguramente que sim. Vamos ver. Segundo o que ouvimos agora do António, eu concordo com grande parte do que disseste, mas então a única solução para quem não está no loop e não é proprietário é o Estado construir para eles. Para eles passarem a ser proprietários e esse impulso inicial tem que ser sempre do Estado. E eu não discordo disso. Voltemos a 1993, alguns dos presentes não são tão velhos como eu, mas não se lembram, mas em 1993, em março, saíram 2 decretos-leis. Um para os PER, na altura, que eram os Programas Especiais de Realojamento, e outros para os CDHs, que eram Contratos de Desenvolvimento da Habitação. Em 4 anos construíram-se quase 1 milhão de casas e eram feitos com programas em que o Estado criou um framework fiscal praticamente zero, nem IVA se pagava, e os municípios davam os terrenos. E era um programa municipal que foi brutalmente bem sucedido e colocou um parque habitacional que depois foi reposto no mercado com grande facilidade. E construiu-se ao mesmo tempo que se construiu a Expo 98, que as pessoas não se esquecem disso, que isto começou em 93 e as primeiras começaram-se a fazer em 94. Eu lembro bem desse período. E não percebo como é que hoje em dia não se faz isso. Ou seja, se o problema é nós temos que nivelar a procura para introduzir no clube dos proprietários quem não está ainda, quem não tem esse acesso, só através do Estado. Só através de políticas públicas ativas. E essas é que protegem o mercado. Porque todas aquelas que vão incidir sobre controlar o mercado, condicionar o mercado, estão a prejudicar todos aqueles que já lá estão nele, que são
uma grande maioria do povo português, como nós sabemos. E por comparação, E isso há que uma se coisa- lembra de 93, desses programas, a atuação foi precisamente na fiscalidade, na intervenção do Estado, como agora Era uma coisa se tão pretende simples como isto, fazer? era o preço metro quadrado. Havia um limite de preço metro quadrado. E quem concorria, na altura, promotores e construtores, quem concorria a esses programas municipais tinha que garantir um preço metro quadrado e entregar as casas por um preço metro quadrado. Vamos lá ver, uma casa tem 3 grandes custos: o fiscal, o do terreno e o da construção. O único que é absolutamente inevitável é a construção, porque os outros o Estado pode controlar, terrenos públicos e isentar de impostos. E isso criou uma situação em que foi absolutamente determinante para acabar com as barracas que existiam, enfim, infelizmente, em Portugal, nessa altura. E como havia uma garantia de que as promoções imobiliárias feitas pelos construtores e os promotores da altura ou ficavam para o município, que pagava aquele preço de metro quadrado e as arrendava ou vendia, com listas que tinha, as juntas de freguesia, eu lembro-me isto também, as juntas de freguesia faziam listas de pessoas necessitadas que se queriam candidatar, e os PERs eram mais para o Estado Social, para os mais vulneráveis, e os CDHs era para a classe média. E o que aconteceu... Quase a receita está dada, não é? Sim, eu só não percebo é que ninguém vai reler esses decretos de lei, são pequeníssimos. E o que sucedeu foi que havia, como dizia, uma limitação no preço metro quadrado e as câmaras garantiam comprar aquelas casas àquele metro quadrado. Ou seja, o promotor, mesmo nos CDHs, podia escolher um sistema híbrido, que é ele vendia diretamente ou aqueles que não vendessem entregava à Câmara Municipal. E aquilo era financiado pelo Instituto de Fomento à Habitação na altura e pela banca, porque o negócio não tinha praticamente risco, e a única condicionante, o único critério era o preço de metro quadrado, que é uma coisa que hoje esquece pouco, porque não havia impostos nem havia custo de terreno. E agora, quando houve o Governo a dizer que prevê executar 59 mil casas públicas em 6 anos, isto é algum choque da oferta de habitação? Não. Não, acho que não seja. E acho até quase risível esses números para o que são as necessidades e para o que é possível fazer. Pois, o setor tem estimado em 45 mil por ano, não é? Isto, nós temos um parque público de 2% do total, o país pretendia chegar aos 5%. Isto, a receita para se acelerar esta oferta pública de habitação a preços acessíveis, basta olhar para os anos 90. Basta olhar para aquilo que já se fez, não só em Portugal, mas como se fez em Espanha, como se fez na Holanda e noutros países, que foi sempre o Estado. Vamos lá ver. Se nós vamos pensar que é um mercado que tem uma procura brutal em segmento alto e de luxo, que vai resolver o problema dos vulneráveis e da classe média baixa, não vai acontecer nunca, porque as margens são as mesmas. Portanto, tem que ser o Estado a criar políticas para corrigir o mercado. E é isso que o Estado tem que fazer. E o que eu não vejo fazer... E vou dizer uma coisa mais, se calhar, polémica, mas, enfim, os cabelos brancos já me dão alguma autoridade. O pior que se fez para a habitação foi o PRR, porque ninguém se fez, porque havia uma série de câmaras que estavam a lançar programas interessantíssimos de construção com envolvimento dos construtores numa fase muito inicial, aqueles early, onde se consegue controlar o custo de construção. Não é quando aparece o projeto feito, de uns arquitetos ótimos, que há magníficos, e depois, quando a gente faz as contas... custa 2.000 euros, 3.000 euros metro quadrado de construção. Porque é na concepção que se consegue controlar o custo. E eles tinham programas interessantíssimos de criar novas centralidades, municípios, como estou a lembrar, porque não vou dizer. E suspenderam tudo isso por causa dos fundos do PRR, porque pensavam que os iam buscar sem qualquer contrapartida, sem onerar os balanços das câmaras, e isso fez parar tudo. Muitas coisas que estavam em curso, muito interessantes, e acho que foi nem de um lado nem do outro. Nem se faz o PRR, nem se faz o... Nem se concretizam esses planos. E, António Ramalho, o PRR para a habitação para si foi uma oportunidade perdida? Não, porque ainda não acabou o PRR, portanto eu nunca faço Temos prognósticos antes do fim do jogo. Para concretizar 26 mil focos. Vamos ser sinceros, eu acho que este número é pequeno, mas nós temos que aumentar um bocadinho a nossa oferta pública e, portanto, não me faz impressão, digamos assim, que o Estado ofereça. Enfim, a média da Europa anda acima dos 7% em termos de oferta pública, nós temos 2%. Nós não vamos precisar da média, porque temos já muito mais gente proprietária e, portanto, não temos as mesmas preocupações que os outros, mas vamos precisar de acrescentar e eu acho bem.
Eu acho que o Gonçalo diz tudo, e o Gonçalo tem sido sempre muito racional na forma de modelos já testados funcionam melhor do que modelos por testar, e, portanto, vamos utilizar os modelos já testados e que funcionaram bem em Portugal numa situação de crise existente. Eu juntava só 2 problemas que eu acho que resolvem, porque nós não nos podemos esquecer que tudo isto também foi muito suportado numa atividade bancária profunda de crédito à habitação. Boa parte da solução foi não só isso, como também crédito à habitação absolutamente massificado. Eu sou do tempo em que, eu fui o último administrador delegado do crédito predial português, em que havia 3 instituições que podiam dar crédito à habitação. Não havia todas as instituições, portanto fez parte da abertura. Muitos deles não são desse tempo, de ponto da abertura toda a gente poder dar crédito à habitação, alargar o espectro, e isso teve uma importância enorme. Eu acho que está na altura quando se fez este crédito à habitação, eu não queria explicar isto tecnicamente, acho que um dia valia a pena fazer algum estudo sobre isso. Esse crédito à habitação nem sequer pagava, digamos assim, o capital, portanto o capital capitalizava, o que até é uma dúvida técnica sobre se estamos perante anatocismo ou não, mas a verdade é que o sistema resultou bem porque a valorização das casas foi muito maior do que aquilo que era o custo, digamos assim, da propriedade. Mas nós temos um problema específico em Portugal em relação ao crédito à habitação para um país como nós, e isso é bastante diferente de outros países. É que nós precisamos de encontrar uma solução para os jovens que não seja penalizante do ponto de vista de crédito à habitação, e neste momento é. E eu explico porque é que é. O crédito à habitação em Portugal, e o Miguel Maia disse isto levemente, é curiosamente um produto de poupança e um produto de crédito. O que é estranho, porque no fundo, quando nós estamos a pagar o crédito à habitação, estamos a fazer um depósito com o dinheiro que nos emprestam. Porque quando chegarmos ao fim dos 40 anos ou dos 30 anos, temos um património significativo lá, que é como se fosse um depósito, que foi financiado com dinheiro, se for a 100%, foi financiado com o dinheiro do banco. Portanto, é a mesma coisa que eu dizer que quero fazer depósitos a prazo com empréstimos do banco. Na prática, digamos, isto é contraditório com toda a lógica, que é as pessoas serem obrigadas a fazer poupança à custa de dívida. Mas a verdade é que se faz isso em Portugal, no crédito à habitação, com toda a naturalidade. E isso custa, sobretudo, às novas gerações que estão a pagar mais caro essa poupança, porque, no fundo, estão hoje, no início da sua vida, a fazer poupança para daqui a 30 anos. E isso custa. E, portanto, um dos assuntos que eu acho é que devemos olhar para situações em que possa haver capacidade de ter capital no final e residual significativo que proteja a primeira fase do crédito à habitação. A segunda questão é que, obviamente, o Estado, conjuntamente com a banca, deviam encontrar soluções em que o arrendamento fosse o elemento central inicial para depois acabar em compra. Então, porque, mais uma vez, esse arrendamento era um arrendamento garantido, que dava a possibilidade de compra posterior, mas que onerava menos as pessoas. Eu não gosto muito desta ideia de que os jovens são beneficiados, mas que os jovens têm que ter um apoio inicial para que depois o seu crescimento de rendimento venha a ser com isto. Eu digo isto pelo quê? Eu comprei a minha casa antes de casar. Antes de casar comprei a minha casa, foi a primeira casa. A minha taxa de esforço, eu fui ver isto, porque já disse isto uma vez ao Gonçalo, eu fui ver, a minha taxa de esforço, na altura, foi 78%. Isto é, eu assumi o risco. Eu não estou a sugerir a ninguém que faça esta loucura. Só estou a dizer que isso foi ótimo, porque eu vendi a minha casa 3 vezes mais caro, com isso entrei noutra casa e assim sucessivamente. A minha mulher ainda por cima gosta de comprar casas, portanto, eu mudo muitas vezes de casa, infelizmente, e portanto, que para mim é um monte, mas a verdade é que isso significou naturalmente uma grande vantagem e um esforço que eu fiz quando era jovem, mas esse esforço quando era jovem é um esforço que eu não posso fazer agora. Mas a banca pode facilitar isso se tiver valor residual, a banca pode facilitar isto, ou o Estado pode facilitar isto, criar produtos em que as pessoas comecem pelo arrendamento, como já aconteceu no passado, nós sabemos isso para a habitação social nos bairros sociais, que as pessoas começaram por arrendamento e mais tarde puderem adquirir as suas casas. E isto, de facto, são formas de aliviar o acesso, que é o grande problema que nós temos, criando depois condições mais preferenciais, naturalmente, para que o mercado se volte a reequilibrar nestes termos. Agora, não será mais 59 mil casas ou mais 26 mil casas que vão resolver o problema, mesmo que sejam no affordable housing. É preciso que o próprio mercado como um todo perceba que isto é um negócio interessante e que seja um negócio interessante. E o mercado, para encontrar os equilíbrios, este mercado é 95% privados. Acha que agora o público pode resolver um problema que é de 95 privados? Não, como o Gonçalo diz, pode tentar orientar, tentar anular as falhas de mercado, mas tem que deixar o mercado encontrar os seus próprios equilíbrios. E olhe para as pessoas que estão aqui. São tudo profissionais do mercado maduro. Portanto, estão 100% disponíveis para encontrar soluções para isso. Temos aqui grandes investidores que estão 100% disponíveis para ir ao affordable housing. Haja condições para efeito, como houve nos CDHs em 1993. Não há problema nenhum. Em 95, já agora, nós tínhamos, em abril de 95, tínhamos 6.295 fogos licenciados.
em abril de 2025, nós temos 3.217. Este é que é o grande problema. É que nós, neste momento, não estamos a criar as condições exatas para uma dimensão equilibrada dos mercados nas falhas de mercado. Então, por exemplo, o próximo quadro plurianual devia ser, de fundos comunitários, devia ser começado a preparar já e, nesse sentido, dar essa resposta a tempo, com um tempo suficiente? Eu acho que sim, mas não nos podemos esquecer, é claro que está aqui o Ricardo, e o Ricardo pode depois vir a corrigir os números se fizer um bom trabalho em termos de limpeza das bases de dados, mas não nos podemos esquecer que nós temos 6 milhões de habitações registadas. Nós sabemos que não existem estas 6 milhões, até porque muitas não têm casa de banho, etc., portanto não existem na prática. 10% disto tem mais de 100 anos, como nós sabemos, e só 3% disto tem menos, ou 4% disto tem menos de 10 anos. Portanto, sabemos que estes números não estão corretos. Mas, independentemente disso, nós não podemos ir montando casas em cima de casas na expectativa de chegarmos ao equilíbrio, porque as casas precisam de flexibilidade para os sítios onde as pessoas precisam de as habitar e não a manutenção das casas em sítios onde as pessoas já não querem habitar ou já não estão. Eu acho que não podemos olhar só pelo sistema da oferta nova. Temos que olhar pela oferta nova e pela oferta já existente. E isso significa transformar o património que também existe em património disponibilizado, a começar pelo Estado, que, com o devido respeito, tem números de imóveis que pode colocar no mercado, desde que o faça através de quem tem capacidade de execução. Quem é que tem capacidade de execução? Você está a olhar para as pessoas que têm capacidade de execução. São os privados. Infelizmente, tenho pena de dizer, mas não vai ser o público a ter capacidade de execução de um programa desta dimensão para Portugal. E Gonçalo Moura Martins, a Comissão Europeia alertou recentemente que Portugal não está a conseguir responder a esta crise, recomendou medidas concretas, como o controle das rendas, imposição de limites ao alojamento local, coisa que já foi tentada e revogada, ou até recurso a imóveis desocupados. São soluções que já são usadas em alguns países, mas em Portugal têm sido sempre recebidas com uma forte oposição. Isto não vê que a solução vá por limites? Não, de todo. Isso era, enfim, seria tudo contrário ao que nós estivemos aqui a conversar sobre a necessidade e a importância que o mercado tem, não só na vertente industrial, como na vertente patrimonial. Eu acho que não é por aí que a solução tem que vir. A solução tem que vir de o Estado criar incentivos para corrigir as distorções de mercado, e é possível, já o fizemos no passado, há soluções. Agora, obviamente que isso vai demorar tempo, isso passa por construir. Claro que o Estado pode pôr os imóveis que têm ao serviço devolutos, ao serviço da habitação, etc., mas isso custa tanto como construir, não é? Quer dizer, até em alguns casos custa tanto como construir e demora tanto como construir novo. Agora, essa não é de todo, não parece que sejam essas as soluções, e acho que aí a própria União Europeia deu um mau exemplo, porque não só não é matéria da sua competência, como imiscuiu-se aqui, criou aqui um fé-diver sem qualquer solução, porque as soluções que deu não são boas. Porque toda a gente fala do sistema holandês que fixou as rendas. Eu, por acaso, fui ver o sistema e é uma falácia total, porque o que eles controlam é uma quantidade ínfima das casas e fazem uma progressão relativamente ao aumento logo depois de elas serem liberadas. Portanto, é uma falácia, não há controle nenhum, ou seja, não é inibidor do tal mercado de ter... Agora, há um problema que as cidades maduras têm que perceber, que é... Isto é um problema social, não é um problema, a gente fala-lhe aqui eufemisticamente, que é um problema de distorção de mercado, são pequenas distorções de mercado que há que corrigir, etc., e vamos todos embora. Não. Isto é um problema social, e é um problema social que se está a volumar. Se nós não conseguimos, enfim, fazer com que os nossos jovens e aquelas pessoas que ainda estão no tal loop dos proprietários, do clube dos proprietários, não acedam a ele rapidamente, nós vamos criar tensões sociais, nós vamos criar fuga de talento, mais fuga de talento ainda, nós vamos criar condições, ou não vamos criar condições para combater a inversão do ciclo demográfico e, portanto, parece um pequeno, ou melhor, não é um pequeno problema, é um problema que tem implicações sociais de grande gravidade. E, por exemplo, a melhoria da rede dos transportes. E isso é que me faz impressão, que sendo, se calhar, o maior problema, um dos maiores problemas que a sociedade portuguesa tem, e não é só a sociedade portuguesa, as cidades europeias em geral têm, vejo uma inatividade do Estado normal. Eu não sei se estou a ser injusto ou não, porque as soluções que dizem, não, agora vamos fazer mais 56 casas,
demora 4 anos a fazer, com concursos públicos, com não sei o quê, com tudo e mais alguma coisa. E não percebem a premência e a gravidade e como isto pode ser disruptivo do ponto de vista social. Porque há exemplos que cada vez mais nos entram pela nossa casa, pelos meios de comunicação social, televisão e jornais, de que aquilo que nós dávamos como certo, que se eu tivesse um emprego, tinha casa. Porque conseguia sempre... E agora há pessoas com emprego que não conseguem ter uma casa. E isso não é sustentável do ponto de vista social. A questão do investimento em boas redes de transporte, que no fundo é outra sugestão da Comissão Europeia, em que no fundo podia permitir às pessoas de zonas rurais ou de zonas mais suburbanas conseguir trabalhar nesses centros que estão sob maior pressão. Mas mesmo que nós consigamos, vamos ver, mas por anéis, toda a área metropolitana das grandes cidades está sob pressão. Não há, quer dizer, a gente vai um anel superior, vai ali para o nível, não sei o quê, também não se arranjam casas. Claro que é mais fácil, apesar de tudo, que os preços não estarão tão inflacionados. Mas se não houver alguma construção pública com programas muito efetivos, muito rápidos, muito desburocratizados, em que os incentivos estejam perfeitamente alinhados, que é, eu tenho aqui um terreno grande, eu posso aqui licenciar 22 mil, um município, 20 mil metros quadrados, o licenciamento está feito, eu comprometo a fazê-lo em 6 meses e você tem que dar um preço, uma proposta em custo de construção, custo de venda, metro quadrado. E a ver se... Faz um concurso. Porque era assim que se fazia no passado e teve um efeito brutal. Porque não havia risco, porque a única coisa que eu tenho que controlar é a minha capacidade de produção. Porque o preço final está garantido e a venda está garantida pelo Estado. E não vejo nada, agora vejo já as PPPs. A PPP é um instrumento extremamente complexo, deve ser aplicado apenas e só a grandes infraestruturas. Tem uma matriz de risco complexa, tem uma legislação muito complexa, é uma área da contratação pública onde mais há influência das diretivas europeias, é muito complexo. Acho que estão a ir pelo caminho errado e fico um bocado admirado e às vezes até perplexo com a incapacidade do Estado estar neste momento a criar medidas, porque é completamente diferente de dizer, olha, o senhor daqui a 2 anos vai ter casa. Há uma família, porquê? Porque aqui no nosso município estamos a construir chás, temos um programa enorme de construção, estas entidades, a casa vai ter esta configuração. Era completamente diferente, porque é preciso jogar com isso. Agora, não só não há soluções, como as pessoas não têm uma perspectiva temporal que essa solução chegue. O que agrava o problema, porque quando as pessoas não veem o problema, ou não veem a famosa luz ao fundo do túnel, agrava o problema de forma significativa, do ponto de vista social. O que o Gonçalo está a dizer é muito importante, que é o equilíbrio do mercado consegue-se pela gestão de expectativas. Isto é, se nós tivermos um programa com gestão de expectativas, mesmo antes dele acontecer, o equilíbrio do mercado vai-se conseguindo, digamos assim, reequilibrar. Mas isso que dizia de atrair talento, etc. Essas expectativas são importantes para isso. E esta partida de xadrez acaba como sempre empatada, mas nós fazemos sempre aqui umas pequenas sugestões dos nossos comentadores residentes e o António Ramalho quer sugerir uma exposição. Eu, naturalmente, estando aqui, estava cheio de dúvidas como é que iria fazer uma sugestão que fosse útil a toda a gente. E, naturalmente, a minha sugestão é para visitarem nada mais, nada menos que a melhor exposição de construção, que é a exposição que foi aberta recentemente na Corredoria Nacional do Lego. Parece absurdo, mas não é, porque o Lego é uma empresa dinamarquesa. É uma empresa dinamarquesa que vende hoje em dia 10,8 mil milhões de euros. É uma empresa dinamarquesa que é 75% detida por uma família e é uma empresa dinamarquesa que esteve quase para falir na altura em que os Nintendos da vida e os jogos eletrónicos iam tirando o interesse e voltou-se a reinventar. Tornou-se absolutamente notável do ponto de vista das múltiplas soluções construtivas que tem, criando possibilidades específicas das pessoas construir, e está neste momento na Corredoria, com monumentos, com vilas, numa coisa que se chama a Invasão dos Gigantes, que julgo que está lá até setembro, portanto temos tempo para ver, e que tem nada mais que 1000 construções, que todas elas têm a característica de não serem standardizadas, isto é, não terem instruções, todas elas são feitas pela iniciativa dos próprios autores dessas iniciativas. E, portanto, eu sugeria
naturalmente com a batota que vocês podem admitir, que é tencionar levar lá os meus 3 netos, que naturalmente se vão divertir tanto quanto eu a ver a exposição de Lego. E Gonçalo Moura Martins, quer sugerir um livro? Isso, um livro. É um livro que eu li muito recentemente, enfim, é um livro que já saiu há algum tempo, que é da Anna Applebaum. Primeiro sobre a autora. É uma das maiores especialistas e jornalistas sobre a Europa de Leste. É casada, curiosamente, com um ex-ministro dos Negócios Estrangeiros polaco. Ela nasceu, é americana, mas nasceu na Ucrânia. Escreveu no Economist, Washington Post, no Spectator e está neste momento é editora-chefe do The Atlantic, que é uma das grandes revistas resistentes à ideologia MAGA e, enfim, e aos iliberais, como agora se diz, e ganhou o prémio Pulitzer em 2004. O livro chama-se Autocracia Inc. Inc. É a abreviatura para Incorporated, ou seja, é o nosso SA limitado. Ou seja, o que ela diz é como o negócio, como a autocracia é do negócio e como se sustenta dos negócios para se perpetuar no poder. O livro é muito interessante porque ela dá uma série de exemplos, enfim, de sistemas de democracias mais musculadas, como enfim, Singapura, autocracias assumidas, como as do Golfo e a Rússia e outras. E é interessante como ela conta uma série de episódios em que a classe política se sustenta na classe económica, que a alimenta, que a torna rica, muito rica, que cria aquelas fortunas colossais que depois são os protetores e a perpetuação dos regimes políticos do tal. Ela conta uma história que eu acho muito engraçada, que ela conta uma vez que estava no gabinete com o Bill Clinton, quando ele era presidente, e então ela deu o exemplo, alguém estava a dar o exemplo de que a internet era uma coisa que se tinha que olhar. E toda a gente se riu imenso, os maiores especialistas, de como é que alguém controla a internet, isso é uma loucura, não acontece nada. E hoje diz ela que a internet e as redes sociais são o maior instrumento de perpetuação das ditaduras. E esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. O António Ramalho e o Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro. Obrigada.